Após abrirmos mão de algumas coisas, daquelas raízes emocionais que não nos pertenciam, de dores muitas das vezes que pegamos de algumas pessoas, e a gente acaba achando que aquela dor é nossa, que aquele fardo é nosso, mas não, não é. Então você já passou por esse processo. Se você não passou, volta nos vídeos lá atrás que você vai entender o que estamos fazendo nesse mês de julho para essa nova mentalidade que Deus colocou em meu coração. Então, esse espaço que ficou vazio, essas raízes que você tirou, o que nós vamos colocar no lugar? Nós vamos plantar uma semente nova. Nós vamos colocar algo que é duradouro, é eterno, que essa semente vai dar frutos para as próximas gerações. Mas antes de você colocar essa semente na terra do teu coração, você antes precisa alinhar a tua identidade. Se você não sabe qual é a sua verdadeira identidade, se hoje eu te perguntar, quem é você? Quem é a Maria Eduarda? Você não pode falar o que você faz, o que você fez, quem você ajuda, você precisa falar quem você é verdadeiramente. E isso eu entendo que pode gerar uma dúvida ou então um sentimento de frustração muito grande. Isso porque o mundo tenta o tempo inteiro te dizer quem é você. Nem eu posso te dizer, nem eu, senão eu vou estar ferindo justamente o que Deus colocou no meu coração, que é uma nova mentalidade. Mas você só consegue ter essa revelação profunda da sua verdadeira identidade quando você une propósito, visão e sabedoria. Quando você alcança a sabedoria e a busca constantemente, diariamente, você consegue ter uma visão. Tendo a visão, você consegue visualizar o teu propósito. E a partir disso, que eu quero entrar na tua verdadeira identidade. Será que você sabe quem você é? Que caminho é esse que você está trilhando? Porque aquele que tem dúvida de si constantemente provavelmente tem uma crise certa de identidade. Isso não é ruim. Quer dizer que você acordou espiritualmente e emocionalmente, não tá deixando o teu cérebro te enganar. Mas aí que eu preciso te falar. A tua semente está guardada na tua identidade. Então não adianta a gente tentar descobrir propósito, tentar alinhar propósito, se você antes não saber quem você é verdadeiramente. Porque quando a semente está bem fortificada, está bem enraizada, as forças externas não abalaram a raiz. Então, quando você sabe quem você é de verdade, aquele que tentar te distorcer, aquele que tentar te colocar em um outro mundo, em um outro caminho, não vai ter esse poder. Porque você já sabe quem você é enraizado. A tua essência tá aí. O teu jeito de falar, o teu jeito de se comunicar, essa é a tua identidade. Esse é quem você é. Mas, aquele que tem crise sobre si, pode até começar o propósito verdadeiro, mas vai cair no caminho. Porque quando a raiz não está estruturada, a tempestade ou então um vento muito leve pode te balançar, pode te levar à queda. E talvez a sua identidade esteja enraizada na tua maior dificuldade. E isso é uma coisa boa. Quer dizer que você já está começando a romper o primeiro nível de consciência. Porque nós temos muitos níveis de consciência. Assim como o terceiro céu foi revelado, nós temos muitos níveis espirituais e emocionais que precisam ser alcançados. Então, quando você descobre a sua verdadeira identidade na tua maior dificuldade, você começa a romper a tua primeira barreira. E é aí que tá o caminho da semente que tu vai plantar. Você não é aquilo que o mundo diz que você é, mas é aquilo que o céu te revelou. Mas para você chegar neste caminho, é necessário de duas coisas: disposição e intimidade com o Pai. Quando você está disposto, você vai independente das pedras e dos obstáculos no caminho. E quando você tem intimidade, você consegue ouvir coisas que só quem é íntimo senta numa mesa, para ouvir e conhece verdadeiramente aquele que está escutando, lhe é revelado. E antes de você ter um compromisso comigo, que está vindo diretamente do céu e eu estou te entregando, você tem um compromisso com você. Mas não há coisa melhor do que buscar diretamente na fonte. Então você tem um desafio aqui que eu tô te propondo e você vai cumprir. 5 perguntas sobre identidade que você vai destravar e não vai deixar o teu cérebro te enganar, ou então as pessoas te enganarem sobre quem você é de verdade, independente da dificuldade ou então independente do teu erro. A primeira pergunta: quem Deus diz que eu sou? Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Mas nós precisamos ter esse momento, ter intimidade, ter disposição. Eu te trouxe esse versículo para você entender a tua importância aqui na Terra. Você tem algo, você tem um propósito.
só ainda não foi ativado. Segunda pergunta: quais padrões ou palavras que as pessoas dizem que eu sou e que tá me moldando, seja positivo ou negativo? A verdade é de quem sabe quem é verdadeiramente, quem tem a identidade firmada na raiz. A pessoa pode te elogiar ou então pode te criticar, mas aquilo não vai mudar quem você é quando você tem convicção disso. Então liste, anote tudo que você tem certeza que te molda. Às vezes uma palavra que você ouviu lá atrás, ou então alguém que te elogiou e falou: "Nossa, fulano é assim". Às vezes foi a visão que a outra pessoa teve. Mas quem você é de verdade não é moldado pelo que o mundo diz ou faz. Terceira pergunta: qual que é o dom, talento ou característica única que Deus plantou em mim? Sabe aquilo que te faz se sentir vivo, mesmo em meio à dificuldade? Aquilo que você consegue fazer com muita facilidade e que te dá aquela vontade de viver? Olhe para dentro de você. Veja o que Deus colocou como talento, como dom, como característica que te faz único e exclusivo para a humanidade. Pergunta: o que eu preciso perdoar em mim ou nos outros para ser livre e viver a minha própria identidade? A neurociência explica que o perdão alivia e libera sentimentos tóxicos. Então, aquele que quer buscar a sua identidade não pode viver com identidades passadas, aquilo que foi colocado em você, seja por trauma, por pessoas ou então por você mesmo. Anote nomes, liste situações, coisas que te fizeram carregar aquilo com você até hoje. Por isso que semana passada eu falei de raízes emocionais. Tudo aquilo que você tomou para si, sendo que não é seu, te moldou a quem você é hoje. Mas hoje você vai se libertar disso e vai viver essa vida em abundância que Deus tem para você. Quinta e última pergunta: como eu posso alinhar os meus hábitos diários para viver quem eu realmente sou em Deus e viver o meu propósito? Em Romanos 12:2 vai falar para não nos conformarmos com a vontade deste mundo, mas renovarmos diariamente a nossa mente. Quando você renova a sua mente, você está simplesmente descartando tudo aquilo que o mundo diz quem você é. E aí está se encontrando cada vez mais com a sua própria essência. Tem coisas que você vai ter que abrir mão para viver a nova e verdadeira identidade. Às vezes foi colocado lá na sua infância que uma coisa era certa a você, mas hoje para viver esse novo propósito, essa nova identidade, não cabe a você mais. Por isso que eu quero que você escreva, né, todas essas perguntas que você está respondendo, qual hábito você tem vontade de adquirir? Hábito que você realmente se impressione e fala: cara, isso aqui é muito legal, mas eu ainda não consigo. Você não precisa começar agora, mas você precisa ter em mente o tipo de coisa, o pontapé que vai te levar a essa verdadeira identidade. Tô te levando a esse dia de hoje, né? Tô pegando aí 10 minutos para falar sobre identidade, mas tem pessoas que levam meses, anos para descobrir quem elas são. Mas quando você se dispõe a viver esse processo, às vezes ele vai ser mais rápido, vai ser mais intenso, como se você estivesse vivendo vários anos, só que em um só. Então, anote aquilo que você tem vontade de começar. Anote aquele sonho que você sabe que vai realizar, mas precisa às vezes sair de ambiente, renovar a sua mente. Então não se conforme com as coisas desse mundo. Não se conforma. Nós precisamos renovar-nos diariamente com tudo que queremos. A sua identidade está escondida na sua maior dificuldade. Às vezes no maior trauma que você passou. E Deus, ele é didático para ensinar, tá? Isso aqui é uma libertação de mente, de espírito, de corpo, mas você precisa querer acessar, tudo bem? Família linda, muito obrigada. Eu espero que você realmente afunde esse processo, esse negócio, porque o resultado é transformador, mas é preciso ter disposição. Amém? Muito obrigada e fica para a próxima aula, que vai ser incrível. Nós vamos falar sobre semente. E aí, será que você já tem uma semente para ser plantada?